Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar a falar hoje já sobre o nosso livro 2, tá, pessoal? Capítulo 6. As aulas anteriores lá vão ficar como revisão para vocês. Vocês podem olhar, assistir quantas vezes for preciso, tá? Tá lá no nosso canal. Mas hoje a gente vai falar sobre o livro 2. Esse livro 2 começa com um assunto, pessoal, chamado... Também é um conjunto numérico, que a gente já estudou alguns aí, né? Estudamos o conjunto dos números naturais, vocês estudaram isso no 6º ano. E a gente começou números inteiros. Hoje a gente vai começar a falar sobre números racionais. Então o conteúdo do nosso livro agora vai tratar sobre isso. Peguem aí o livro na página 5 para a gente poder começar. Lá tem frações e seus significados, tá? O conjunto dos números racionais a gente vai definir daqui a pouquinho, mas eu vou falar mais ou menos o que se trata, né? O conjunto dos números racionais, pessoal, principalmente são as frações. Então, vocês já estudaram em séries anteriores a respeito de frações. O que a gente vai falar dentro do conjunto dos números racionais é de fração. Nesse caso aqui, o título dessa parte do conteúdo, frações e seus significados. Vamos lá. As frações podem ter 4 significados, tá? Elas podem significar o que, pessoal? Relação entre parte e todo, quociente, razão e fração de quantidade. Vamos falar de cada uma delas, tá? A seguir são retomados os itens que caracterizam cada um deles. Fração com relação entre parte e todo. Quando tratamos do contexto de fração como relação entre parte e todo, o denominador indica em quantas partes foi dividido o inteiro. Olha aí, hein? Ou o todo. Então, esse cara aqui de baixo, o denominador, ele vai indicar quantas partes eu estou dividindo o meu inteiro. O que eu estou dividindo em quantas partes. E o numerador, lembra que o numerador é esse número aqui de cima, indica quantas dessas partes foram tomadas. Por exemplo, observe a representação a seguir. Aqui eu tinha um total de 4 partes e eu utilizei 3 apenas. Se o total eram 4 e eu utilizei 3, eu tenho 3 de um total de 4. A gente fala isso aqui 3/4, tá? É uma fração aí que representa parte toda. Fração como quociente. Pessoal, a fração como quociente, ele vai representar, é a forma de representar a fração. Só que tem um detalhe para a gente ver aqui. Sendo A e B dois números naturais quaisquer, eles têm que ser naturais, podem ser inteiros também. Só que os B, ele tem que ser diferente de zero, tá? O que eu quero dizer? Esse número de baixo numa fração nunca pode ser zero. Você não vai ter uma fração dizendo, por exemplo, 5 sobre 0. Tá? Essa fração ela não existe, tá? Matematicamente falando. Por quê? Se você tentar fazer essa divisão na calculadora, tá? Depois vocês podem tentar aí, o resultado dessa divisão aqui ela não existe. O resultado não é zero. Não existe a divisão, tá? A gente já conversou sobre isso em sala. Então, se você tentar dividir 5 para 0, a calculadora vai dizer que não é possível efetuar essa divisão. Se você tentar efetuar essa divisão na calculadora, ela vai dizer que não é possível efetuar a divisão, tá? Então, o quociente da divisão A dividido para B sempre pode ser escrito na forma A sobre B. Ou seja, esse símbolo aqui, A dividido por B, que em livro ele vem dizendo só 2 pontos, né? Pode ser escrito na forma de A sobre B. Legal? Isso é fração como quociente. Frações e seus significados, pessoal. Fração como razão. Fração e seus significados. Fração como razão. Isso aí ainda está na página 5, tá? É possível utilizar as frações para comparar quantidades. Nesse caso, a fração indica uma razão. Por exemplo, no posto de combustível ande mais, o horário de pico, a cada 5 carros, 5 carros abastecidos com etanol, outros 2 eram abastecidos com gasolina. Então ele está fazendo uma comparação aí, tá? A cada 5 carros que ele colocava etanol, 2 era gasolina. Então aí é uma comparaçãozinha que a gente pode chamar de razão. Fração de uma quantidade, operador. Veja, por exemplo, Luciana tem 8 cupcakes. Ela pretende dar 3/4 do total para sua irmã. De que maneira a Luciana pode fazer essa divisão? Então, quando ela fala bem aqui 3/4, ela está indicando uma quantidade. A mesma coisa que o pessoal trata em programa de culinária. Vamos fazer 3/4 de xícara de chá, sei lá, de manteiga, sei lá. Essas coisas aqui é fração como quantidade, tá? Aí vai ter que, nesse caso, se for como operador, vai ter que fazer uma continha aí, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, vamos lá na página 6, dialogar e conhecer. Tem uma questãozinha lá.
Resolva os próximos exercícios com o método de sua preferência. Então, pessoal, ele não pediu forma de você resolver. Ele quer que você resolva do jeito que você quiser. Então, vamos lá. Silmara tem R$150. Sua filha, Isabela, tem 3/5 dessa quantidade. Então, aqui embaixo ele já disse. Lembra que a gente falou que aqui em cima... Vou até colocar para vocês podem anotar aqui. Em cima fica a parte. Embaixo fica o todo. Então, 3/5 vai ser 3 partes de um total de 5. Então, quantos reais Isabela tem? Bom, a Silmara tem 150. Se a Isabela tem 3/5 de 150, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o 150, fazer na forma como se fosse uma figura. Eu vou dividir ele em quantas partes, pessoal? Em 5 partes, porque 5 é o todo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Percebe que tudo isso aqui equivale a quantos reais? R$150. Mas quantas partes é que a Isabela tem? Não é só 3? Então, ela vai ter esse pedaço e esse. 3 no total de 5. E como é que eu faço para saber quanto é que cada parte dessa vai ter? O todo não é 5 partes? Então eu posso dividir isso aqui por 5. Quanto é que dá 150 dividido para 5? 30. Então cada partezinha dessa aqui vai ser 30. Aqui vale 30, aqui vale 30, aqui vale 30, 30, 30. Juntando tudo dá 150. Como a parte da Isabela são só essas 3, então basta somar. Tá? Quanto é que dá somando isso daqui? 30 mais 30 mais 30. Quanto é que dá isso aí? 90. Então, Isabela tem R$90, enquanto a Silmara tem R$150. Olha a B, na página 6. Um time de futebol marcou 60 gols, correspondendo a 4/6 do total de gols do campeonato. Quantos gols foram marcados no campeonato? Pessoal, agora essa daí, se eu fizer aquela mesma barra com o desenho, não vai completar tudo. Porque 60 gols equivale a 4/6. Qual é o todo, não é 6? Então, eu vou dividir aqui por 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 partes. Quantas partes ela está usando? Aliás, quantas partes está usando aqui? É partida de futebol, né? Quantos gols, né? 4/6. Então, eu vou usar 4 partes. Essa aqui, 2, 3, 4 partes, tá? Então, isso aqui equivale a 4/6. E quanto era o número que corresponde a 4/6? 60 gols. Como é que eu vou saber quantos gols é que cabem em cada espaço desse? Eu vou dividir a quantidade de partes. Eu não tenho 4 partes aqui? Então, eu vou dividir esse negócio aqui por 4. Vamos lá, vai dar 60 dividido por 4 dá 15. Então, olha lá, ó, 15 mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60. Olha como deu certinho os 60. Quer dizer que o restante também é tudo 15. Então, aqui deu 15, 15, 30, 15, 45, 60, mais 15, 75, mais 15, 90. Então, o total de gols aqui é 90 gols. Olha a questão 6. Uma atleta percorreu 5/8 da pista. Ela percorreu a pista toda? Não. Ela só percorreu 5 partes. Qual é o total? 8 partes. Então, vamos ver aqui logo quanto é que dá. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Tá? Ela percorreu quanto dessas partes? 5. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela percorreu isso aqui, ó. Tá? Quanto é que falta para percorrer esse pedacinho aqui? E ainda faltam 75 quilômetros. Então, aqui faltam 75 quilômetros. Isso aqui é 5/8 da pista. E falta esse pedaço aqui, ó. 75 quilômetros para ela percorrer. Então, se esse 75 está dividido nesse espaço aqui, eu vou dividir ele. Quantos quadrados tem aí? 3. Se eu dividir por 3 aqui, vai dar quanto? 25. Então, eu tenho 25... com 25, 50, com 25, 75. Então, como é que eu faço para saber quanto é a pista inteira? Eu vou completar tudo. Ele está perguntando aqui, ó, quantos quilômetros o atleta percorrerá no total. Então, ela quer saber a pista toda. Então, vem 25 para cá, já deu aí quanto? 100. Mais 25, 125, mais 25, 150, mais 25, 175, mais 25, 200 quilômetros. Se eu fizer os 25 vezes o total, que são 8, isso aí vai dar 200 quilômetros. Então, a pista tem 200 quilômetros de comprimento. Vamos lá na página 7. Escreva situações que podem ser representadas pela fração 2/3 em cada um dos significados a seguir. Letra A. Relação entre parte e todo. Ele quer que você trate de frações que deem como resultado aí 2/3.
Então, primeiro, relação entre parte e todo. Por exemplo, eu posso dizer assim: em um trio de candidatos à direção da escola, 2 são mulheres, tá? Nesse caso, eu tenho 2 num total de 3 pessoas. Ok? Olha a letra B. 2 barras de chocolate foram divididas entre 3 irmãos. Então, eu tenho 2 barras divididas para 3 irmãos. Olha C. Em um supermercado, para cada 2 kg de feijão, são vendidos 3 kg de arroz. Tá? Então, eu tenho 2 de feijão para 3 de arroz. Quando eu faço essa comparação aqui, a cada 2 de feijão são vendidos 3 de arroz, eu estou tratando de razão. Olha D. Fração de quantidade. Em uma sala de aula com 36, olha ele dando a quantidade, 36 alunos, 2/3 são meninos. Então, se eu for fazer essa conta aqui, ficaria 2/3. 2/3 de 36, pessoal, seria 2 partes no total de 3. Se eu pegar o 36 e dividir em 3 partes, vão ser 3 partes de 12. 12 mais 12, 24, mais 12, 36. Então, eu teria 2 partes dessas 12, seria 24, num total de quantos alunos? 36. Isso é 2/3. Olha 3 na página 7. Responda ao que se pede. Em um laboratório de química, existe uma proporção de ácido a ser utilizada durante um experimento. Na primeira hora serão utilizadas 2 colheres. Na segunda hora, 3 colheres, tá? De ácido para terminar o teste. Sendo assim, qual fração representa a razão entre a quantidade de ácido utilizado na primeira e na segunda? Na primeira foi usado quanto? 2. E na segunda foi usado quanto? 3. Então a proporção é de 2 para 3. Letra B. Em uma receita de bolo são utilizados 2 xícaras de açúcar para 3 xícaras de farinha. Nessa de cima ele falou de colheres, não foi? Aqui é 2 colheres e aqui 3 colheres. Na B, ele está falando de xícara de açúcar e xícara de farinha. Aqui vai ser 2 para 3, só que é 2 de quê? Açúcar e 3 de farinha. Então, de novo, a fração é 2/3. Em uma sala de aula existem 12 meninas e 18 meninos. Qual fração irredutível, olha a palavrinha mágica, a gente vai ter que falar disso aqui agora, representa a razão entre a quantidade de meninas. Então, em cima tem que ser meninas, embaixo tem que ser meninos, tá? Então, a quantidade de meninas são quanto? 12. Quantidade de meninos, 18. Só que ele quer fração irredutível. O que é fração irredutível, pessoal? É aquela que a gente pode simplificar. Dividir. Bora dividir, por exemplo, aqui por 2. Se eu dividir 12 por 2, dá 6. 18 por 2, dá 9. Dá para dividir ainda? Dá. Vou dividir por quanto agora? Vamos ver se dá para dividir por 3. 6 dividido para 3 dá 2. E 9 dividido para 3 dá 3. Olha o 2/3 aparecendo de novo aí. Então isso aí é fração irredutível. Bom, pessoal, na página 8 tem lá conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais agora vai ser representado por outra letra, a letra Q. Vocês lembram que a gente falou dos naturais? Na verdade, vocês falaram sobre isso lá no 6º ano. Qual era a letra que tratava os naturais? Era esse N aqui, com essa perninha dupla, né? E nesse ano a gente já começou a falar sobre os números inteiros. Qual era a letra que tratava números inteiros, que representava números inteiros? O Z com essa perninha dupla. Agora a gente está falando dos números racionais. O símbolo para racionais é Q. Os números que podem ser escritos na forma de fração, marca aí no teu livro com marca-texto, tá? Esse início aqui, ó. Os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, na forma de A sobre B, que é fração, sendo A e B números inteiros e B diferente de zero. Outra coisa importante, são chamados de números racionais. Então, o que é um número racional? É um número que pode ser escrito na forma de fração, sendo que embaixo não pode ser zero. Resumo é isso. O conjunto de todos os números racionais pode ser representado, aí tem essa representação matemática aqui, pessoal. Vocês não precisam lembrar dela, tá, agora, mas enfim. O que significa o que está escrito aqui? Então, está dizendo assim, o x, que é o número racional, tá? Está dizendo aqui que é o que? É número racional. Ele é uma fração, A sobre B. Essa barra tem um nome, tá, pessoal? A gente lê ela na matemática assim, ó, tal que. Então, x é igual a A sobre B, tal que A
é um número inteiro, pertence a Z, e B também pertence a Z, mas bem aqui tem um asterisco. No livro de vocês, dá uma olhadinha aí que tem. Esse asterisco significa que não pode ser o quê? 0, tá? Então, eu não posso tornar esse número nulo. Embaixo não pode ser 0. Eu não posso ter um número aqui em cima, 5, e embaixo 0. Isso aqui não pode acontecer. A palavra racional relaciona-se ao vocábulo razão. O símbolo Q, por sua vez, deriva da palavra quociente. Essa palavra quociente é uma divisão. Quociente é uma divisão. Tá? Não te esquece que se você tem uma fração, por exemplo, 10 sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Ou ainda 10 dividido por 2. Tá? Isso aí é quociente, é uma divisão. Dialogar e conhecer, página 8. Escolha 2 exemplos de cada número e justifique se ele pertence ou não ao conjunto dos números racionais. Eu vou escolher qualquer número, um positivo e um negativo, tá? Por exemplo, se eu botasse nessa primeira aqui, menos 5 e 7, eles são números inteiros, tá? Lembra que inteiro pode ser positivo, negativo pode ser o 0. Eu quero justificar se esses dois números que são inteiros, se eles são também racionais. Por que eu sei que são? Porque que eu vou escrever assim, ó, pertence ao conjunto Q. Por que eles são números racionais? Então, qual é a justificativa desses dois números serem racionais? Porque eles podem ser escritos na forma de fração, tá? Então, se eles podem ser escritos na forma de fração, eu posso, por exemplo, escrever menos 5 sobre 1, é uma fração. Eu posso escrever 7 sobre 1, também é fração. Se eu escrevesse aqui no 7, por exemplo, 14 sobre 2, quanto é 14 dividido para 2? É 7. Então, eu posso escrever na forma de fração. Vamos ver aqui, números fracionários. Fracionários, pessoal, vamos colocar aqui menos 3 sobre 5 e 12 sobre 9. Uma positiva e uma negativa. Tá? Vou escrever assim, pertence a quê? Por que eles pertencem aos números racionais? Porque eles já estão na forma de fração. E observa, eu vou colocar assim, ó, e B é diferente de 0. Quem é B? Lembra que não é o número de baixo? Se aqui fosse A sobre B, esse B aqui não pode ser 0. Aqui é 9, aqui é 5. Realmente não é 0. Número decimal. Pessoal, número decimal é número com vírgula. Tá? Esse decimal aqui é com vírgula. Então, eu poderia, por exemplo, ter aqui menos 0,25 e 0,125, por exemplo. Qualquer número, mas eu vou colocar esses dois aí. Por que eu vou dizer que eles pertencem a quê? Pertencem a quê? Por quê? Porque eles podem ser escritos na forma de fração. Tá? Como seria para me escrever na forma de fração? Menos 0,25, pessoal. Eu conto assim, ó. 25 tem quantos números? 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 25 sobre 100. 100 tem 2 zeros, assim como esse número após a vírgula também tem 2 zeros. A gente vai já falar sobre isso. 0,125 tem quantos números? 1, 2, 3. Então, eu posso dizer que é 125 dividido por 1000, porque 1000 tem 3 zeros. Tá? Vamos já falar sobre isso. Olha 2 da página 8. Escreva pertence ou não pertence nas sentenças abaixo. Aí eu tenho lá 2 sobre 5, ele pertence aos números inteiros, Z é inteiro, lembra que Z é número inteiro. Como é que eu faço para saber, pessoal? Eu posso tentar dividir. Dá para dividir 2 para 5? Não dá, não vai dar uma resposta exata. Se você tentar dividir aí 2 para 5, vai dar 0,4. É inteiro 0,4? Não, essa divisão aqui dá 0,4. É inteiro? Não, então eu vou dizer que não pertence. Agora tenta dividir menos 8 para 2. Quanto é que dá isso aqui? Menos 4. Menos 4 é inteiro? É, tá? Não sei se tu te lembra. O conjunto Z, ele é aquele que começa no infinito, negativo, né? Aí vem, por exemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito positivo, tá? Então o menos 4 está dentro desse conjunto, ok? C, 17 dividido para 3. Se você tentar dividir aí 17 para 3, vai dar 5,6. 5,6 é inteiro? Não está nesse rol aqui do conjunto de números inteiros, né? Então, eu vou dizer que ele não pertence. E 20 dividido para 4, isso aqui dá menos 5. Deu o número inteiro? Deu o número inteiro, então ele pertence.
Página 9, representação de um número racional. Os números racionais são representados na forma de fração ou na forma decimal. O que tem a forma decimal, pessoal, que eu falei para vocês? Ele tem o que? Vírgula. Então, quando o número está apresentando vírgula, ele está na forma decimal. Por exemplo, o número menos 3 pode ser escrito como 3 sobre 1, menos 3 sobre 1. Se eu multiplicar por 2, 3 vezes 2, 6, 1 vezes 2, 2. Também pode ser escrito na forma de fração. Se eu multiplicar isso aqui por 2 de novo, vira 12, e aqui por 2 vira 4. Então, de novo, 12 sobre 4. Continua sendo o número 3, porque se eu dividir, nesse caso, se eu dividir 6 por 2, dá 3. Nesse caso, se eu dividir 12 por 4, também dá 3. Percebe lá, continua sendo 3, tá? Lá no caso, menos 3, né? Então, seria menos aqui, menos aqui, menos aqui, menos. O número 1 pode ser escrito como 1 sobre 1, porque se eu dividir 1 para 1 dá 1. Se eu dividir 2 para 2 dá 1. 7 para 7 dá 1. Se eu dividir 10 para 10 dá 1 e assim por diante. Toda fração com numerador inteiro e denominador inteiro diferente de zero é um número racional. Faz o seguinte, pega o teu livro e marca isso que a gente acabou de falar aqui, tá? Porque isso é importante, a gente vai precisar saber disso aqui. Então, toda fração com numerador inteiro, denominador inteiro, diferente de zero, é um número racional. Ok? Marca aí no seu livro aí, que é importante essa afirmação aí que ele fez, tá? Então, ele deu os exemplos. Menos 13 sobre 99 é racional. 5 sobre 3 é racional, sendo positivo ou negativo. 2 sobre 3 é racional e menos 7 sobre 9 é racional. Representação de número racional, agora página 9. Todo número decimal exato é um número racional. Por exemplo, 0,4, lembra que eu falei para vocês, 0,4 tem quantos números após a vírgula? Só 1, tá? E o 10 aqui, ele só tem um zero. Então, por isso que eu posso escrever 0,4 como 4 sobre 10. Se eu simplificar aqui dividindo por 2, quanto é 4 dividido para 2? 2. Quanto é 10 dividido para 2? 5. Tá? Então, essa aqui é a forma irredutível. 0,18. Quantos números após a vírgula? 1, 2. Por isso que eu usei 100, porque 100 tem 2 zeros. Se eu dividir por 2 aqui, o 18 por 2 dá 9. 100 por 2 vai dar 50. Se eu pegar o 0,25 ou 2,5, ele pode ser escrito como 25 sobre 10. Quantos números após a vírgula? Só 1. Por isso que eu uso 10, que só tem um zero. Se eu dividir isso aqui por 5, 25 por 5 dá 5. E 10 por 5 dá 2. Toda dízima periódica também é um número racional, hein, pessoal? Marca aí no teu livro. Marca essa afirmação e marca essa afirmação aí. Toda dízima periódica é um número racional. Dízima periódica é aquela que tem a parte que se repete, né? 0,5555, 0,12, 12, 12, tá? 0,3, 3, 3, 3. Isso é dízima periódica. Toda dízima periódica também é número racional. Subconjuntos do Q. Aqui o Q, lembra que tem aquele cortezinho aqui. O conjunto dos números racionais Q se relaciona com os conjuntos dos números naturais N, que eu falei lá no começo da aula, e os inteiros Z, tá? Deve-se notar que todo número natural também é um número inteiro. Marca isso. Todo número natural também é inteiro. Todo número inteiro é um número racional e todo número natural é racional, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Pessoal, os inteiros estão aqui, tá? Percebe que essa parte aqui, que é o conjunto dos números inteiros, que seria uma quantidade aí, digamos assim, menor, apesar de ser infinita, tá, pessoal? Eu tenho aqui 0, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Então, todos esses números cabem dentro do conjunto Z. O que eu tenho no conjunto inteiro, que é o Z, né? Além do natural, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos infinito. E o que eu vou ter aqui no conjunto dos racionais, que não está nos naturais e nem nos inteiros? As frações. Então, aqui fora vai pegar mais as frações. E o que foi que eu falei agora há pouco? Dízimas periódicas. E o que mais, pessoal? Números decimais. Então, entra, além dos positivos, negativos e o zero, entra os decimais, as dízimas periódicas e as frações.
Subconjunto de Q, página 10, hein? Além do N e do Z, existem outros subconjuntos de Q, tá? Por exemplo, um deles é números racionais não nulos. Quais são os números racionais não nulos? Todos, exceto zero, tá? Tirando o zero, eu tenho os números racionais não nulos. Quais são os números racionais não negativos? São todos os positivos mais o zero, que está bem aqui. Quem são os números racionais não positivos? São todos os negativos e mais o zero que está aqui. E se eu tirar o zero, pessoal, o que acontece? Lembra que eu falei para ti que quando eu tiro o zero, entra esse asterisco. Esse asterisco bem aqui significa que tira o zero, tá? Então eu tenho todos os racionais que são maiores que zero. E números racionais negativos são todos os racionais menores que zero. Para ser negativo tem que ser menor que zero. Agora é com você da página 10. Pessoal, essa daí eu vou fazer só uma e vocês tentam fazer as outras. Tá? Escreva o número racional correspondente a cada um dos seguintes itens. Número racional, forma de fração, tá? Então eu vou pegar isso aqui e escrever na forma de fração. Seria menos 1 sobre menos 9. Tá? Ele quer que seja isso, então eu posso fazer menos com menos dá mais, então seria 1 sobre 9. Olha 2, na página 11. Escreva os seguintes números racionais na forma de fração irredutível. Então eu tenho 2 sobre 6. Lembra que o 6, ó, depois da vírgula, não é só um número? Então eu posso pegar o número sem vírgula, que é 26, e escrever ele sobre 10. Porque aqui o 2,6, o 6 é só um número e o 0 tem só um zero. O 10 tem só um zero. Então se eu dividir isso aqui, ele está pedindo aqui na forma irredutível. Irredutível é aquele que faz a divisão. Vou dividir por 2. 26 por 2 dá quanto? 13. E 10 por 2, 5. Pronto. Vamos fazer essa. 85 menos 8,5. Tirando a vírgula fica 85. Quantas casas após a vírgula? Só uma, então eu vou usar 10. Isso aqui dá para simplificar por 5, pessoal. 85 dividido para 5 vai dar menos 17. 10 dividido para 5, 2. Olha C. Desse número aqui, se eu tirar a vírgula, fica quanto? 18, com sinal negativo, né? Quantos números após a vírgula? Só um. Então, 18 sobre 10. Se eu simplificar esse número por 2, vai virar menos 18 dividido para 2, 9. 10 dividido para 2, 5. Olha D, que número é esse aqui? Se eu tirar a vírgula, 625. Quantos números tem após a vírgula? 2. Então aqui vai ser 100, porque tem 2 zeros, tá? Esse número dá para simplificar por 5. Isso aqui seria 125 sobre 20, que ainda dá para simplificar por 5. Tá? Isso aqui seria 25 sobre 4. E aí para bem aqui. Questão 3, página 11. Passe para a forma decimal os seguintes números racionais. O que é forma decimal, pessoal? Forma decimal é com vírgula. A questão anterior a gente tinha com vírgula, transformou para fração, né? Agora está na fração, eu vou transformar para vírgula, tá? Se eu pegar essa primeira letra A e multiplicar por 2, vira 6 sobre 10. E quanto é 6 sobre 10? É 0,6. Lembra que tem só um número após a vírgula, aqui o 10 que tem só um zero. Tá? Como é negativo, menos 0,6. 8 sobre 100 já está com o número embaixo 100. Ó. 100 não tem dois zeros? Então isso aqui vai ser 0,08. Olha quantos números após a vírgula? 2. Tá? Então menos 0,08. 3 sobre 8, pessoal, tá complicado de eu fazer esse número virar 10 ou 100 ou 1000, né? Então o que eu posso fazer nesse caso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir. Então nesse caso eu vou fazer 3 dividido para 8. Como o 3 não dá para dividir para 8, eu vou precisar colocar um 0, 0, né? Quanto é 30 dividido para 8? 30 dividido para 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Para chegar em 30 falta quanto? 6. 6 divide para 8? Não. Coloca um 0 então. Aqui vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Para chegar em 60, faltam 4. 4 divide para 8? Não, coloco 0. 40 dividido para 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Para chegar em 40 não falta nada. Então, olha a resposta bem aqui, ó, 0,375. Tá? E na letra D, se eu dividir 90 para 90, isso aqui dá menos 1.
E aí acabou a questão, é só isso. Olha a quarta. Observe os números e escreva quais pertencem ao conjunto. Primeiro dos naturais. Qual desses números que está aqui ou quais são naturais, pessoal? O 6, ele é natural, é mais 6, né? E o 0, que está aqui, também é natural. Tá? Então esses dois são naturais. Quais seriam os números que eu tenho que são inteiros? O 6 é inteiro, porque ele é positivo, né? Positivo e negativo. O menos, não, aqui é 2,8, tá? Então aqui vem o 0, também é inteiro. O menos 6 é inteiro. Só esses, né? Então esses números são os inteiros. Aí aqui embaixo ele tem os inteiros com sinal de menos. O sinal de menos é os que não são positivos, tá? Entra o 0 aí? Entra. O 0 só sai se tiver o asterisco, tá? Então nesse caso entra o 0 e entra o menos 6, tá? Aí a de baixo está dizendo lá, o Z, olha lá, ó, com asterisco, positivo com asterisco, tá? Então eu vou pegar os positivos, seria o mais 6. O 0 vai entrar? Não vai entrar o 0, né? Eu tinha até colocado, vou tirar, ó. O 0 não entra aqui, tá? Racional, aquele que é o racional. Quem que são os racionais aí, pessoal? Desses números que estão aqui, quais deles são racionais? Todos eles. Então escreva todos eles aí, o 6, o menos 2,8, o 0, o menos 6, todos eles. Tá? Aquele que é os racionais, só que negativos. Tá? Entra o 0 nessa? Entra o 0. Então vem só os negativos, menos 2,8, ponto e vírgula. O 0 entra, menos 6 entra nessa conta. Quem mais? Menos 1 sobre 8 também entra nessa conta. E aqui os positivos, entra o 0 nessa, também entra o 0, tá? Os positivos, mais 6, o 0, 3 sobre 7. Ok? Questão 5, página 11. Assinale com um X os itens que apresentam afirmações verdadeiras. Letra A, sua altura é um número racional? Pessoal, a altura sim é um número racional, né? A minha altura é 1,75, então 1,75 é racional, tá? A altura de vocês também, o número que for, vai ser o número racional. Inclusive, se B, a sua idade é um número racional negativo, tem como ser negativo, pessoal? A idade, não, né? Então, não marca essa, tá? A sua altura é um número inteiro? Bom, inteiro, por exemplo, uma pessoa que tem 1 metro de altura é um número inteiro. Uma pessoa que tem 2 metros de altura é um número inteiro, tá? Então, se você tiver 1 metro exatamente ou 2 metros exatamente, você marca essa. Caso não, não é número inteiro, tá? Minha altura, por exemplo, minha altura é 1,75. 1,75 não é número inteiro, então não vou marcar essa. O saldo de uma conta bancária é um número racional? Com certeza, pessoal. Qualquer número que tiver na conta bancária vai ser um número racional. O preço de um pãozinho é um número racional? Sim, geralmente é 0,30 centavos, 40 centavos, tá? Então marca essa também. E a quantia em dinheiro que você tem neste exato momento é um número racional? Se for 0, inclusive, que tu tá agora no teu bolso aí, também vai ser número racional. Então, coloque aí, marque essa. Questão 6. Simplifique a fração. Aí tem esse monte de número aí, tá? Simplificando essa fração, você vai obter que resposta? Vamos ver. Aqui em cima, se você contar a quantidade de 208 que tem, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 vezes 208. Sobre. Embaixo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 208. Tá? Eu falei para vocês um dia em sala de aula, mas eu vou lembrar agora, que toda vez que você tiver uma multiplicação de números assim na forma de fração, se tiver um número igual em cima e embaixo, eu posso cancelar esse número, tá? Então 208 que está aqui em cima e que está aqui embaixo, eu posso cancelar. O que sobrou dessa conta? 8 sobre 5. Aí tu fala, poxa, professor, legal, só que aqui tem 5 sobre 8, tá? O que está mais parecido seria essa, né? Como é que eu vou fazer para esse número aparecer na resposta? Vai que ele não está na forma de fração, se ele estiver na forma de decimal. Então vamos testar, né? 8 dividido para 5. Dá para dividir 8 para 5? Dá. 1 vezes 5, 5. Para chegar em 8 falta quanto? 3. 3 divide para 5? Não. Então coloca um 0 e uma vírgula. Quanto é 30 dividido para 5? 6. Então a resposta 1,6 seria a letra C. Complete lá o seu livro, tá? Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado.